Olá pessoal, essa é a quarta videoaula referente ao sistema circulatório. Nela eu finalizo a anatomia do coração e falo um pouquinho de sistema circulatório também, um pouquinho dos conceitos relacionados à circulação sanguínea. Na sequência, nas próximas aulas, a gente vai falar das principais artérias do corpo e depois a gente fala das principais veias do corpo, finalizando com circulação pré e pós-natal. Eu vou pedir que nesse momento você pause esse vídeo, que você curta o vídeo e que você, se ainda não está inscrito no canal, que se inscreva. É muito importante que você faça isso. E não deixa para o final, porque no final normalmente a gente está cansado, a gente já, né, é uma aulinha que tem bastante conteúdo e você vai acabar esquecendo. Então já faça agora, por favor. Esse conteúdo eu estou disponibilizando de forma gratuita aqui no canal e a única coisa que eu te peço é que você curta o vídeo. Talvez, se você puder, encaminhe para algum amigo, algum colega, né, que esteja estudando. E se você quiser, agora fica como dica, né? Pode me seguir lá no Instagram. O meu contato, né? O meu endereço está na região, na parte inferior aqui da sua tela, né? @evandro.stadin. Lá eu tenho divulgado também bastante material e lá eu tenho colocado, né, alguns materiais que facilitam a memorização e você relembrar alguns conceitos. Então segue lá que tu não vai te arrepender, certo? Bom, vamos agora para a aula propriamente dita. Deixo um abraço e bons estudos. Bem, na terceira parte, né, eu tinha terminado falando do funcionamento das válvulas, né? Agora a gente fala um pouquinho do complexo estimulante do coração. O que acontece? Algumas fibras musculares, elas se especializaram e elas passaram e, consequentemente, elas mudaram, né, sua conformação e sua função. Elas não são mais fibras contráteis, e sim fibras que proporcionam, né, um potencial de ação, né, que proporcionam, que conduzem, né, produzem um estímulo que vai estar estimulando, então, né, essas células musculares. Essas estruturas, essas células musculares que se reorganizaram, né, e se especializaram, passaram a formar o complexo estimulante do coração. O que acontece? O nosso sistema nervoso autônomo age sobre o nosso coração, né? Através do sistema nervoso simpático e parasimpático. No coração, o simpático ele vai ser excitatório, ele vai estimular, né, aumentar a frequência, por exemplo, cardíaca e também a força de contração. Tá? Em alguns momentos um só, em outros momentos os dois eventos acontecendo, né, ao mesmo tempo. Enquanto que o parasimpático vai fazer o contrário, vai diminuir a frequência. O que é a frequência? O número de vezes, né, que o meu coração, que os meus ventrículos fazem sístole, né, que o meu coração bate, vamos dizer assim, e ele vai também diminuir a força, né, de contração, isso quando for necessário. Então esses ajustes acontecem através do sistema nervoso simpático e parasimpático. Só que esse sistema nervoso ele age sobre o coração, só que ele age sobre o complexo estimulante do coração, mais precisamente sobre o nó sinoatrial, que é essa estrutura que nós encontramos aqui, ó, o nó sinoatrial. E uma vez que o nó sinoatrial é estimulado, ele vai gerar os estímulos, os impulsos que vão estar fazendo a despolarização nas células, né? É um potencial elétrico que acontece ali, né? Um estímulo realmente elétrico que vai estar despolarizando, né? Estimulando as células musculares a se contraírem, e essa contração ela vai acontecendo a partir daqui do nó sinoatrial. Então, a primeira estrutura que nós vemos é o nó sinoatrial. O nó sinoatrial é considerado nosso marca-passo natural. O que o teu coração nesse momento está batendo a 50, 60, 70 batimentos aí por minuto, né? Por quê? Porque o nó sinoatrial está sendo estimulado e ele está dando essas 60, 70, né, despolarizações por minuto, tá? Se o simpático estimular ele mais, ele aumenta esse número de estímulos aí, né, para muito mais, né? 100, 120, 130, enfim. Bom, o nó sinoatrial, uma vez estimulado, ele estimula todo o miocárdio dos átrios e através de feixes internodais que nós nem vemos, mas ficam localizados. Eles são descritos normalmente 3, mas vão ficar aqui no miocárdio, ó, ligando o nó sinoatrial até esse segundo nó chamado de nó atrioventricular. Então, o nó sinoatrial estimula o nó atrioventricular, né, através dos feixes internodais. E conforme esses feixes, né, seguem, né, o estímulo segue para chegar até o nó atrioventricular,
o miocárdio dos átrios já se contrai. Bom, uma vez que o nó atrioventricular é estimulado, ele despolariza e ele vai estimular os ventrículos através de uma continuação, de uma estrutura, ó, que perfura aquele esqueleto fibroso. Nós vimos que o esqueleto fibroso do coração é constituído por 4 anéis, né, fibrosos, e 2 trígonos fibrosos, o trígono esquerdo e o direito. No trígono fibroso direito, eu vou ter a perfuração, ó, do fascículo atrioventricular, mais conhecido como feixe de His. Tá? Eu não vou falar de todos os epônimos aqui, mas alguns eu acabo citando. Então, o feixe de His. O feixe de His, ele perfura o septo, o esqueleto fibroso do coração, e ele se divide em 2 ramos, em ramo direito e em ramo esquerdo. O ramo direito vai estimular o ventrículo direito e o ramo esquerdo, o ventrículo esquerdo. Esses ramos direito e esquerdo se subdividem em ramos subendocárdicos, mais conhecidos como fibras de Purkinje. E essas fibras, então, elas vão até o miocárdio, né, dos ventrículos, estimulam o miocárdio, o músculo se contrai, né? E aí você tem a contração do miocárdio. Então vejam, do lado ventrículo. Então vejam, o estímulo ele inicia lá no nó sinoatrial, ele vai descendo. Conforme esse estímulo vai descendo pelo complexo estimulante e consequentemente estimulando o tecido muscular, né, ao longo do caminho, vai ocorrendo a contração. Mas vejam, eu disse para vocês que os átrios e os ventrículos eles são isolados, né, através do esqueleto fibroso do coração. Então, quando o átrio se contrai, o ventrículo ainda está relaxado. Quando esse estímulo, ó, passa, né, aqui, ó, do nó atrioventricular para o fascículo atrioventricular e chega aqui nos ramos direito e esquerdo, que o ventrículo vai começar a se contrair, né, porque vai até as fibras de Purkinje, o átrio já está relaxando. Então, quando o átrio der um novo estímulo, né, que vai seguir esse caminho todo e os átrios se contraírem, os ventrículos já vão estar relaxando. Quando chegar lá no ventrículo, o ventrículo se contrai, o átrio já está relaxando. Então é assim que funciona esse complexo estimulante de um ponto de vista um pouco mais simples, né, um pouco mais, né, anatômico, né, e não tão fisiológico. Vale lembrar que esses nós eles não são vistos a olho nu, a gente não consegue observá-los anatomicamente falando, mas histologicamente, né, se a gente fizer um corte e fizer uma análise na microscopia, a gente consegue enxergar esse nó. O nó sinoatrial ele é o considerado o marca-passo natural, é ele quem está controlando os batimentos. Se você sofreu um infarto, por exemplo, tá? Onde, por exemplo, a artéria que nutre esse nó não conseguiu mais fazer a nutrição, tá? É o ramo do nó sinoatrial, mas a gente nem vai... Eu até vou citar, mas eu acabo não cobrando esse vaso. Esse nó para de mandar o estímulo, ele para de despolarizar. Aí quem assume é o nó atrioventricular. Só que o nó atrioventricular ele não tem condição de despolarizar e manter a nossa frequência cardíaca da mesma forma como o nó sinoatrial. A frequência dele é muito baixa, ele faz ali 40 batimentos por minuto, 40, não passa muito disso. Então imagina, ninguém vive com 40 batimentos por minuto, né? O nosso batimento basal normalmente é maior, 60, 65, de quem é atleta mesmo até um pouquinho mais baixo, né? Quando está em repouso, mais 40 por aí não chega. Então o que acontece é onde os profissionais acabam introduzindo um marca-passo artificial, que é um aparelhinho a pilha que é colocado no subcutâneo e e tem um eletrodo, o eletrodo é colocado até, né, espetado aqui ou no miocárdio do átrio ou do ventrículo, né? Depende, porque nem sempre a lesão, né, é no nó sinoatrial, às vezes pode ter bloqueio de um dos ramos, tá? E aí são outras condições, às vezes, bloqueio de um dos ramos, ramo direito ou ramo esquerdo, e a condição, né, vai causar uma alteração que não é bem essa, vocês vão ver na cardiologia. Mas pelo menos entenderam, né, de uma forma relativamente simplificada como funciona esse complexo estimulante do coração e pelo que ele é constituído. Nó sinoatrial, nó atrioventricular, né? Fascículo atrioventricular, que é o feixe de His, ramo direito e ramo esquerdo, e as fibras ou ramos subendocárdicos. Certo? Vale lembrar só a localização dos nós. Ó. O nó sinoatrial ele vai estar localizado lá na região superior do átrio, ó, muito próximo da veia cava superior. Aqui está a veia cava superior. Muito próximo daquela crista terminal, tá? Que eu vou mostrar depois para vocês. E o nó atrioventricular vai estar localizado no septo interatrial, ó, bem na região inferior do septo interatrial. Em relação às faces e margens, agora vocês já têm condição
né, por tudo que a gente viu, de observar a anatomia externa do coração, né? O coração é um cone truncado, né, como eu falei já para vocês, tem um tamanho mais ou menos do nosso punho, né, fechado, mais ou menos assim, esse é o tamanho do meu coração. Né, o ápice aqui é apontado para baixo, então ó, aqui está o ápice do coração, o ápice aponta para baixo, né, região inferior, anterior para frente e à esquerda, enquanto que a base, essa região aqui, aponta para a região superior e posterior, então para cima e para trás. O coração ele tem 4 faces, tá? E eu dei o exemplo na outra aula que eu acabei perdendo, que é o seguinte, ó, o que é uma face? A face é uma superfície, tá? Por exemplo, aqui, ó, a minha caneca tem essa face, tá? Aqui eu tenho uma outra face, uma outra superfície, tá? Então vejam, cada superfície dessa eu digo que é uma face. E na bordinha da superfície eu encontro a margem, ó. Então aqui seria a margem da caneca, né? Aqui eu tenho a face inferior e aqui a face lateral, vamos dizer assim. Bom, no coração, primeiro eu vou mostrar para vocês as faces, tá? Só vou citar, tá, as faces. Antes eu falava o que compõe cada face, só que o aluno confundia muito porque daí eu vou falar das margens. Então vamos lá. Face. Essa face anterior que nós vemos aqui, ó, é a face externo-costal. Por quê? Porque faz relação com o externo e as cartilagens costais. Então, face externo-costal. Essa face lateral, essa superfície lateral, é a face pulmonar direita, porque faz contato com o pulmão direito. Essa outra superfície é a face pulmonar esquerda, porque faz contato com o pulmão esquerdo. E essa face aqui de baixo é a face inferior, ó, como se o coração tivesse assim. Eu estou falando dessa face aqui agora. É a face inferior, tá? Ela faz contato com o diafragma. Então, é a face diafragmática. Então, falei de 4 faces: externo-costal, pulmonar direita, pulmonar esquerda e diafragmática. Agora, eu vou mostrar as margens, ó. A margem, certo? O coração possui 4 margens. Em relação a essas margens, por que as margens são importantes? Porque quando a gente pegar um exame de imagem, né, se antero-posterior ou póstero-anterior, no caso, uma imagem dessa seria antero-posterior, a gente vai ter condição de distinguir essas margenzinhas e se tiver alguma alteração em alguma das margens, a gente vai saber, né, identificar qual estrutura cardíaca está alterada. Exemplo, ó, a margem direita é constituída principalmente pelo átrio, principalmente não, né, unicamente pelo átrio direito, ó. Ela se estende quase que da cava superior até a cava inferior, então átrio direito. Se ela tiver alterada, né, é porque eu tenho uma alteração no átrio direito, certo? A margem inferior, ó, vai ser constituída principalmente pelo ventrículo direito, ó, e a pontinha aqui pelo ventrículo esquerdo. A transição aqui entre ventrículo direito e ventrículo esquerdo se dá por esse suco chamado de suco interventricular, tá? Anterior, porque depois a gente tem o suco interventricular posterior, esse aqui é o anterior. A margem esquerda vai ser constituída, ó, pela aurícula esquerda e pelo ventrículo esquerdo. E a margem superior vai ser constituída aqui pelos vasos da base. Então, esses aqui são os vasos da base que eu já vou apresentar para vocês na sequência. Bem, observando os vasos da base, o que nós encontramos, né? A aorta, que vocês já conhecem, né? Já falei um pouquinho dela, mas eu vou falar mais da aorta quando a gente falar das principais artérias do corpo. Então, tá aqui a aorta, né? Levando o sangue que está saindo do ventrículo esquerdo. O tronco pulmonar, né? Que a gente também já comentou sobre ele, está levando o sangue do ventrículo direito. A veia cava superior, que está trazendo sangue aqui para o átrio direito. A gente vai estudar a formação dessa veia, né, quando estudar as principais veias do corpo. E a gente observa aqui ainda, ó, as 4 veias pulmonares que estão trazendo sangue lá dos pulmões. A veia pulmonar superior direita e a veia pulmonar inferior direita, trazendo sangue arterial lá para os pulmões. A veia pulmonar superior esquerda e a veia pulmonar inferior esquerda, trazendo sangue lá do pulmão esquerdo. Teve uma das aulas que eu comentei sobre um filme, tá? Que é o Quase Deuses, que eu sugeri que vocês assistissem, que é um filme muito legal, conta a história da cirurgia, da primeira cirurgia cardíaca, mas não é um documentário. Inclusive eu tenho ele porque uma aluna me baixou e me deu enfim, para eu guardar de presente. Eu só não sei se foi na aula que eu perdi, tá? Que eu acabei perdendo e estou regravando.
Então, se porventura eu já falei do filme, né, peço desculpas aí se eu estou sendo redundante. Se eu não falei do filme, nas nossas discussões, vocês relembrem que eu conto um pouquinho para vocês. Se quiserem, eu disponibilizo o link, tá? O filme é fantástico, é um dos melhores filmes que eu já vi, ele é emocionante. Cada vez que eu vejo eu me emociono, então eu posso disponibilizar para vocês. Depois vocês me falam se eu já falei sobre isso ou não, certo? Uma aula nunca é igual a outra, a gente sempre muda algumas coisas. Bem, em relação à irrigação do coração. Turma, agora eu não estou falando do coração levando o sangue para irrigar outras estruturas. Agora eu estou falando do sangue irrigando ele mesmo, tá? Depois a gente vai falar das principais artérias do corpo, veias e ao coração nutrindo. Mas a gente tem que entender que o coração ele precisa de nutrição. Ele nunca para de trabalhar. E se ele é uma bomba que está trabalhando a todo momento, ele tem um gasto energético muito grande. O metabolismo energético do coração é muito alto, né? Ele nunca para. Mesmo que você esteja dormindo, o que for, ele não para. E aí você poderia pensar, professor, mas eu não preciso de artéria irrigando o coração se dentro dele está passando sangue. É só o próprio sangue nutri-lo por difusão, né? Já não está cheio de sangue. Turma, mas não dá, porque o sangue não consegue chegar nas camadas mais superficiais do coração. Conseguiria nutrir o endocárdio, né? E talvez a parte mais profunda do miocárdio, mas a parte mais superficial não consegue, não dá conta. Alguns podem estar pensando, professor, mas claro que não daria conta. Do lado direito do coração é sangue venoso. Sangue venoso não tem oxigênio. Não, galera, sangue venoso também tem oxigênio, menos do que o sangue arterial, mas também tem oxigênio. Então consegue também nutrir a parte mais profunda por difusão. Mas as partes mais superficiais e a musculatura cardíaca é muito grossa, não daria conta. Então para isso a gente precisa das artérias coronárias. O que acontece? Lá no início da aorta, bem no início da aorta, a aorta origina duas artérias, tá? Que a gente vai chamar de coronárias porque passam nesse sulco que a gente observa aqui, que é chamado de sulco coronário. É como se fosse uma coroa ao redor de todo o coração, o sulco coronário. As artérias coronárias, elas surgem lá em um seio, em uma parte mais dilatada da aorta, conhecida como seio aórtico, certo? Depois eu vou mostrar aí para vocês numa imagenzinha. E essa artéria coronária, tá? Vamos falar primeiro aqui da esquerda. A artéria coronária esquerda, ela surge aqui para o lado esquerdo e ela começa a dar os seus ramos. Alguns ramos a gente vai estudar, outros ramos não. A gente vai estudar os principais, né? A coronária direita, esquerda, então, desculpa, ela origina esse ramo que vem para o sulco interventricular anterior, esse sulco aqui, ó. E a gente vai chamar então de ramo, pode chamar de artéria também, não há problema, tá? Ramo interventricular anterior. Ele vem nutrir essa região aqui, tá? De átrio. De ventrículo, perdão, esquerdo, ventrículo direito, tem ramos aqui que perfuram, que vão estar irrigando também o septo, né, interventricular. Esse ramo interventricular anterior, ele origina um ramo que segue em um sentido meio que diagonal, assim, ó, e aí nós vamos chamar de ramo ou artéria diagonal, certo? Essa artéria diagonal, então, ela vai irrigar aqui a região principalmente do ápice, mas elas nunca irrigam sozinhas, né? Porque, na verdade, todas elas aqui estão dando raminhos, né? Que vão estar indo para regiões distintas. Voltamos, então, para a coronária esquerda. Ó, ela deu o ramo interventricular anterior e ele, por sua vez, deu o ramo diagonal. Voltei para a coronária esquerda, ó, ela segue o seu caminho e ela origina esse ramo que dá a volta aqui, ó, no sulco coronário. Nós vamos chamar de ramo circunflexo, tá? Porque ele dá a volta, ó. O ramo circunflexo. E o ramo circunflexo origina o ramo marginal esquerdo, certo? Que vem para a margem esquerda do coração. Turma, esses ramos, como eu falei, eles originam vários outros ramos, né? Mas que a gente não vai estar estudando nesse momento. Bem, o lado direito, o que nós temos? A coronária direita, ó, ela segue para o lado direito, tá no sulco coronário aqui também, e ela vai originar alguns ramos. Eu até vou citar dois aqui, mas a gente não vai estudar, tá? Esse ramo aqui, ó, é o ramo a artéria do cone, tá? O ramo do cone arterial, não há porquê. Mas isso aqui é interessante pelo menos citar, ó. Esse ramo que está indo ali para trás, ó, é o ramo do nó sinoatrial. É ele quem nutre o nó sinoatrial, aquele que eu tinha falado para vocês anteriormente. Então aqui eu tenho a coronária direita da artéria marginal direita, ou ramo marginal direito, e lá, ó, na face mediastinal do coração, né, essa coronária direita, que é essa aqui, ó, então essa artéria aqui
é essa mesma artéria aqui. Notem como esse aqui é o lado direito do coração, ó, veia cava inferior, veia cava superior, né? Esse aqui é o lado esquerdo, ó, átrio esquerdo e átrio direito. Então, ó, vindo pelo lado direito aqui eu tenho a mesma artéria coronária direita, que origina normalmente em 2/3 da população esse ramo interventricular posterior, que é esse raminho aqui, certo? Como eu falei, ó, em 2/3 da população, essa nutrição ou a origem da interventricular posterior é da coronária direita. E aí isso é chamado de dominância direita, tá? Em uma parte da população, né, em 1/3 da população, esse ramo interventricular posterior, ele é um ramo da coronária esquerda, e aí nós chamamos então de dominância esquerda, certo? Não muda nada nesse momento pra gente, mas pelo menos se vocês ouvirem falar em dominância esquerda e dominância direita, é disso que se trata, ok? Vale lembrar ainda que essas coronárias, elas podem ocluir, tá? Ou por um trombo, por exemplo, um coágulo que se desprende e vem e tranca aqui numa coronária, ou, por exemplo, você tem uma placa aqui aterosclerótica e um dia essa placa rompe, e quando essa plaquinha, aquela plaquinha de colesterol, ela rompe, ela fica exposta, porque ela está por fora, ela está dentro do vaso, mas ela está fora do endotélio, dentro da camada mais interna do vaso. Quando essa camada se rompe, ela fica exposta e o sangue, né, o sistema imune entende como aquilo sendo invasor. E ela vai e forma uma agregação plaquetária para tentar proteger. O problema é que essa agregação plaquetária entope o vaso, tá? Você formou um coágulo aqui, e se eu entupir essa artéria aqui, ó, esse ramo, nessa ponta aqui, ó, ali onde está exatamente o laser, essa região aqui ela fica isquêmica e ela vai acabar sofrendo necrose, morte histológica, né? Morte do tecido. O que aconteceu aqui? Um infarto agudo do miocárdio, né? E essas condições elas podem ser reestabelecidas, né? Ou com medicação, né? Às vezes o paciente recebe um trombolítico, né? Algo que quebra esse trombo, né? E essa região ela é revascularizada, então, e consequentemente, né? O dano é menor. Ou por cateterismo, né? Dá para fazer uma angioplastia, o profissional entra com um catéter que chega lá pela artéria femoral ou pela braquial, depois eu explico um pouco melhor quando falar dessas artérias, entra aqui na coronária, ó, e tem como colocar, por exemplo, uma molinha aqui, né? Um stent aqui para abrir essa coronária, e aí revascularizar, ou se não tiver jeito, pode fazer uma ponte. O que é a ponte? Tira-se, por exemplo, se for uma ponte de safena, retira a veia safena magna ou a veia safena parva lá do membro inferior. Você deve estar pensando, professor, mas a gente está falando de artéria, como que vai tirar uma veia? Mas é uma veia mesmo. Tira a veia, depois quando falar desses vasos eu explico um pouco melhor. E, por exemplo, se a obstrução está aqui, ó, pega-se a veia, um pedacinho dela, faz uma anastomose aqui, ó, na aorta, traz esse pedaço de veia e anastomose aqui embaixo, ó, depois da obstrução. Então, o sangue que agora não estava conseguindo chegar aqui e fazer esse caminho, ele consegue dar a volta aqui por essa veia, por essa ponte e vir e nutrir essa região que estava sem nutrição. Então, isso é uma ponte de safena. Existe ainda a ponte de mamária, que é feita com uma artéria, daí é com artéria, que passa aqui dentro do tórax, tá? Dentro do externo, tá? Chamada de artéria torácica interna, mais conhecida como artéria mamária, por isso ponte de mamária, tá? Mas isso deixa para o semestre que vem para a anatomia topográfica de tórax, mas pelo menos para vocês saberem o que acontece aqui. Se você tiver a lesão, né, ou se você tiver obstrução de uma dessas artérias e não revascularizar, se não reperfundir, se não abrir de novo para chegar sangue, eu costumo dizer para o aluno, é a mesma coisa de você amarrar um elástico aqui no seu dedo e deixar ele sem vascularização. Se você deixar apertado, vai ver que o dedo vai ficar roxo, vai ficar preto e vai perder o dedo, né? Por quê? Por isquemia e necrose, né? Então, é o que acontece com o coração, uma parte morre, tá? Tem morte celular, tá? Tem necrose, isso é um infarto agudo do miocárdio, certo? Bem, o nó sinoatrial aqui, ó, em transparência. Aquele que eu falei para vocês anteriormente. E o ramo do nó sinoatrial vindo nutrir ele, esse mesmo ramo aqui que eu mostrei. Nutrindo os átrios e nutrindo o nó sinoatrial. Bem, se o sangue... Ah, tá. Tem uma coisa importante ainda para falar. Importante não, mas vale a gente falar, né, nesse momento.
quando o ventrículo manda sangue, né, se contrai, vamos pensar no ventrículo esquerdo, né, dele que a gente está falando que o sangue está saindo aqui por ele, né. Quando ele se contrai, o sangue sai pela aorta, mas sai sob alta pressão, né, a 120 mm de mercúrio, por exemplo. Né, aquela pressão arterial sistêmica lá, sistólica, o 12, né, o 120 lá, o 12 por 8, 120 mm de mercúrio por 80, representa essa pressão sistólica aqui, né, do sangue saindo. Quando esse sangue sai aqui, ó, pelo ventrículo esquerdo, ele não enche as coronárias. Sabe por quê? Porque o ósteo das coronárias, ó, ele está atrás, ó, da válvula da aorta. Tá? A válvula acaba protegendo, porque quando o sangue sai, ele empurra, né, o bolsinho aqui, ó, ele empurra a semilunar aqui da aorta. E quando empurra, isso oblitera, isso fecha o ósteo aqui, ó, das coronárias, tanto da coronária esquerda quanto da coronária direita aqui, ó. E daí o que acontece? O sangue sai pela aorta na pressão de 12, né, de 120 mm de mercúrio, mas não enche as coronárias. Quando o ventrículo relaxa, né, quando ele faz a diástole, o sangue tenta retornar, né, pela aorta para chegar até o ventrículo novamente. É onde essa válvula se fecha, porque essa região aqui se enche de sangue, ó, os bolsinhos se enchem de sangue, a válvula se fecha e aí o sangue tem como entrar aqui no ósteo das coronárias e encher as coronárias. Então, como curiosidade, as coronárias elas não se enchem na sístole ventricular, é na diástole. Então, o ventrículo faz uma sístole, joga o sangue pela aorta. Quando ele faz uma diástole, o sangue volta, não consegue entrar na aorta, porque a válvula fecha, né? E ele entra nas coronárias e nutre, então, as coronárias. Bem, essa artéria, né, essas artérias coronárias se dividem em outras artérias, que se dividem em outras artérias, como a gente está vendo aqui, até uns raminhos mais fininhos, até que desemboca em arteríolas, que vai desembocar em capilares, vai nutrir todo essa parede, né, esse parênquima aí cardíaco, mas depois, fiquem tranquilos se vocês não entenderam bem essa parte, que vai ser a introdução quando eu falar lá dos principais vasos do corpo, tá? Vou voltar a falar dessa divisão de artéria em arteríola, em capilar, tá? Aí o capilar desemboca em uma vênula, que se junta com outra vênula e forma uma veia, e essa veia tá com sangue venoso, ela vai para onde, né? Onde que vai levar o sangue? Então o sangue saiu pelas coronárias e nutriu o coração, e ele vai retornar para o interior do coração através das veias cardíacas. Então vejam só, eu mostro aqui para vocês essa veia cardíaca, tá? Que eu vou chamar de veia cardíaca magna, ó, porque é a maior delas. Então a veia cardíaca magna passando aqui no sulco interventricular anterior, ó, e seguindo aqui pelo lado esquerdo do coração, tá? Tá chegando aqui, ó. Essa é a veia cardíaca magna. Essa aqui, ó, no sulco interventricular posterior, ó, tá? Aqui na face diafragmática a gente tem o sulco interventricular posterior, tá? Eu tenho a veia cardíaca média, tá? E aqui no sulco coronário eu tenho a veia cardíaca parva ou mínima. Ó. Sempre que tiver o nome magna é a maior de todas. Sempre que tiver o nome parva é a menor de todas, tá? Então, cardíaca parva ou mínima. Elas se unem, elas convergem e formam o seio coronário, essa estrutura aqui. Só para complementar a parte dos sulcos que eu tinha falado para vocês, ó. Esse, né, como já citei algumas vezes, é o sulco interventricular anterior, esse é o sulco interventricular posterior, esse é o sulco coronário, tá, que eu vejo ele aqui por trás e vejo ele aqui pela frente, ó. E esse aqui, ó, é aquele sulco terminal que eu falei para vocês lá no início da aula de coração, quando eu falei do átrio direito, né, e disse que tinha um sulco terminal, né, por fora o sulco e por dentro a crista, né, aqui está o sulco terminal. Então esse seio, voltando aqui, ó, o sangue, né, das veias cardíacas, da maioria das veias cardíacas, né, eu citei as principais, mas existem várias outras veias pequenas, confluem, tá? Esse aqui, por exemplo, é uma também que nem tem nome, confluem para o seio coronário, e esse seio coronário que recebe o sangue, né, das veias cardíacas, desemboca, é sangue o quê? Venoso. Então vai desembocar no átrio direito. Eu falei para vocês também lá naquela aula que o átrio direito, que tem a abertura lá da veia cava superior, da veia cava inferior, e eu mostrei o ósteo do seio coronário. Esse ósteo do seio coronário, então, é a abertura do seio coronário no átrio direito. Professor, por que no átrio direito? Claro, porque é sangue venoso, esse sangue vai ter que passar para o ventrículo direito, para sair pelo ventrículo direito, né, e sofrer a hematose. Certo? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre irrigação, né, e drenagem do coração.
Aqui, turma, só para a gente entender, né? Isso aqui eu vou reforçar no início da próxima aula. Eu tenho dois sistemas aqui de circulação. Um sistema, tá, em que o sangue sai, ó, do coração, vai, ó, é um sangue venoso que sai aqui do ventrículo direito, ó, pelo tronco pulmonar. Esse sangue venoso vai lá para os pulmões, sofre hematose, ó, porque a artéria pulmonar está desembocando em arteríolas, que está desembocando em capilares. Aqui ocorre hematose, desemboca em vênulas que formam as veias cardíacas e que chega no átrio esquerdo. Ó, nós vamos chamar essa circulação de circulação pulmonar. Antes eles chamavam de pequena circulação. Então, ó, coração, pulmão, coração, circulação pulmonar. Agora eu tenho uma outra circulação, ó, onde o sangue sai pela aorta, um sangue oxigenado, né, um sangue arterial, sai pela aorta, irriga o corpo todo. Essa aorta se divide em arteríolas, que vão em artérias que se dividem em arteríolas, que vão desembocar em capilares. Esses capilares desembocam em vênulas, que vão convergir formando veias maiores, que vão formar lá as veias cavas. A gente vai falar disso na próxima aula. E esse sangue vem e desemboca no átrio direito. Esse sistema aqui é chamado de grande circulação, né? Na verdade, de circulação sistêmica, tá? Antigamente era grande circulação. Então, nós temos a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Ó, o sangue, então, venoso chegando aqui no átrio direito, através da veia cava superior, veia cava inferior e do ósteo do seio coronário, que eu nem vejo aqui, passando para o ventrículo direito. Esse sangue venoso passa pelo tronco pulmonar, vai, ó, através da artéria pulmonar direita para o pulmão direito, através da artéria pulmonar esquerda para o pulmão esquerdo, sofre hematose, retorna por 4 veias pulmonares, ó, veia pulmonar superior direita, inferior direita, superior esquerda, inferior esquerda, as 4 desembocam no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ó, o sangue passa para o ventrículo esquerdo, sai pela aorta, irriga o corpo todo, nutre e volta novamente nas veias cava superior e inferior. Bem, para a gente finalizar, eu vou apresentar para vocês um esqueminha aqui que eu bolei há um tempo atrás e que acho que ficou bom, mas eu venho aprimorando, colocando um pouco mais de detalhes. Ele é muito simples, mas por isso que eu acho que ele é muito bom, porque é muito simples. Se vocês entenderem, vocês já estão sabendo muita coisa sobre o sistema circulatório, tá? Na próxima aula eu vou retomar ele também, tá? Porque eu acho que é importante a gente falar muito dele. Vamos pensar no sangue venoso vindo lá do corpo, circulação sistêmica, tá? Esse sangue venoso que precisa ser reoxigenado, né? Precisa fazer uma troca de gases. Ele está nas vênulas, por isso que eu coloquei em azul, né? É sangue venoso. Das vênulas, esse sangue vai ser direcionado para as veias em geral, né? Qualquer veia do corpo. Das veias em geral, o sangue vai ser direcionado para as veias cavas, né? Superior e inferior. Das veias cavas, ele é direcionado para o átrio direito. Do átrio direito vai para o ventrículo direito, né? Do ventrículo direito, ele sai pelo tronco pulmonar. Do tronco pulmonar é direcionado para as artérias pulmonares. Nas artérias pulmonares, né, lá dentro dos pulmões, desemboca, né, ele vai para as arteríolas e aí desemboca nos capilares pulmonares, ou seja, lá dentro do pulmão. Nesses capilares pulmonares ocorre hematose, por isso que eu botei esse sangue, botei em roxinho, né? E agora, ó, nas vênulas, tá, lá dentro dos pulmões, eu encontro já sangue arterial. Ó. As vênulas desembocam nas veias pulmonares, né, que são 4. Essas veias pulmonares vão desembocar no átrio esquerdo, que vai desembocar no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, né, desemboca, direciona o sangue para a aorta. A aorta, né, se divide em artérias em geral, né, em várias artérias. O sangue das artérias em geral vai para as arteríolas. Das arteríolas passa pelos capilares e nos capilares, né, esse oxigênio vai nutrir o interstício. É claro que tem questão de glicose e tudo mais, mas a gente está falando, né, como esse sistema respiratório, a gente está falando de gases, né, esse oxigênio nutre o interstício, né, o líquido intersticial, né, recebe CO2 e agora o sangue volta a ser venoso, que desemboca nas vênulas, que vai para as veias e por aí vai, né. Aqui, esse processo aqui a gente chama de hematose aqui, né. Bem, então assim, ó, se vocês entenderem esse processo, vocês já estão sabendo muita coisa do sistema circulatório. Então, perde um tempinho, olha esse slide aqui algumas vezes, tá? Porque ele vai ajudar muito vocês. Como eu falei, ele é extremamente simples, mas ele é um esqueminha bem rico, tá? Que vai dar uma noção muito, muito boa para vocês. Pessoal, na próxima aula falaremos das principais artérias do corpo. Um grande abraço e até!